Olá, saudade de vocês. Hoje a gente vai continuar a trabalhar um pouquinho as nossas petições iniciais na prática trabalhista. E eu trouxe na aula de hoje uma petição que ela é bem diferente, né? Pouco conhecida, porque na verdade ela trata de um procedimento especial dentro da Justiça do Trabalho, que é o inquérito judicial para apuração de falta grave, tá? Então, em que consiste esse inquérito? Vejam só, muitos não conhecem da peça exatamente por ser um procedimento bem específico da Justiça do Trabalho, certo? Então, assim, ele não é um procedimento que a gente vai observar em outros ramos ou vai aplicar, né, em outras áreas do direito. É algo que a gente vai tratar apenas realmente dentro da Justiça do Trabalho em razão do seu objetivo principal, que é a desconstituição do vínculo empregatício por justa causa, certo? Nós sabemos também que o empregador, tá, dentro do exercício do seu poder diretivo, ele pode, naturalmente, quando for do seu interesse, desconstituir esse vínculo. Claro, desde que ele pague, né, aquelas parcelas que seriam referentes a essa dispensa, na hipótese da dispensa sem justa causa. E o cenário da dispensa com justa causa, ele é encapsulado, assim, de modo bem objetivo, na CLT, a partir do artigo 482, que vai nos trazer nas suas alíneas quais seriam os casos de demissão por justa causa, que é quando o empregador, ele dispensa esse empregado em razão dessa quebra, né, principalmente da confiança em que deveria existir dentro dessa relação, certo? E aí, além desses dois cenários, a gente tem uma outra situação que é bem especial, que é a situação dos empregados dotados de estabilidade provisória. Como é que funciona isso? Só para a gente relembrar. O empregado estável, ele pode ser demitido? Pode, desde que ele cometa a justa causa, certo? Ou, na hipótese de não ocorrência da justa causa, ele vai ser indenizado por todo o período que restar do seu contrato de trabalho e por uma demissão sem justa causa, caso ele eventualmente não tivesse, né, essa estabilidade. Então, por exemplo, vamos imaginar uma empregada que está gestante e ela detém de estabilidade provisória. Se ela vier a ser demitida durante a estabilidade provisória sem justa causa, ela vai ter que ser ou reintegrada, se na hipótese ainda do período do prazo da estabilidade, ou ela vai ter que receber todo o seu período de estabilidade mais as parcelas indenizatórias relativas a uma demissão sem justa causa, tá? Só para que a gente entenda. Esse procedimento do inquérito judicial para apuração de falta grave, ele foi criado para permitir que o empregador demita alguns empregados estáveis provisoriamente na modalidade de justa causa. É como se fosse uma segurança, um plus para a quebra desse vínculo, uma vez que o ônus da prova na justa causa cometida pelo empregado, ele vai pertencer ao empregador, ok? Então, eu vou adotar o inquérito, que apesar de ter esse nome, né, de inquérito, ele não é obviamente, um procedimento de natureza como o inquérito policial, né? Ele não é um procedimento inquisitório, né? Então, ele é um processo judicial para você fazer uma apuração dessa falta grave e caracterizar a razão, o motivo para a demissão por justa causa, permitindo que o empregador demita, cinda esse vínculo empregatício daquele empregado dotado de estabilidade, certo? Então, ele vai ser cabível desde que estejam presentes esses três requisitos aqui, ó, minha gente, ó. Se o empregado, ele tem garantia provisória no emprego, ou seja, é a estabilidade, tá? Em alguns casos. A prática da falta grave, que é essencial a sua presença, né? E a lei exigiu um inquérito para esse tipo de dispensa, tá? O que nos leva a um outro raciocínio que nem todo empregado dotado de estabilidade será necessária a realização do inquérito judicial
para apuração dessa falta grave, tá? O juízo competente vai ser o local da prestação de serviço, que é a nossa regra geral de competência territorial dentro da Justiça do Trabalho. Nos polos ativo e passivo, a gente vai ter agora, diferente da nossa regrinha genérica de reclamação, no polo ativo eu vou ter um empregador. Então, é a empresa que demanda, é a empresa que é requerente, é o empregador que é requerente, ok? No polo passivo, eu vou ter o trabalhador, eu vou ter o empregado. Então, o empregado ou a empregada que serão os requeridos nesse tipo de ação, tá? Nesse inquérito, eu vou permitir a sua realização, eu vou prever a sua realização em alguns tipos específicos de estabilidade. A primeira, que é a estabilidade decenal, que é aquela estabilidade que foi extinta, né, com a Constituição de 88, seria naqueles casos em que, antes da vigência da Constituição, o empregado ele fazia a opção, né, ou de ir para o regime de FGTS, ou de ir para o regime de estabilidade após 10 anos de vínculo empregatício, tá? Mas ela ainda continua como hipótese de inquérito se eventualmente, por mais incrível que pareça, ainda tem algum empregador em vínculo, em curso, nessa modalidade de estabilidade decenal. Ele vai ser exigido para o dirigente sindical, tá? E aqui a gente vai ter previsão tanto de súmula do STF como também de súmula do TST. Ela é exigível para os empregados que são membros do Conselho Nacional de Previdência Social, tá? E aqui eu vou só fazer um remember, né, com vocês. A gente tem o cenário, né, que a gente estuda lá em Seguridade Social, quem foi meu aluno deve lembrar bem das aulinhas sobre a organização da Seguridade, da Previdência, que nós estudamos como era que era composto esse Conselho Nacional de Previdência Social e que estes membros eles seriam dotados de estabilidade. Pois bem, essa estabilidade ela vai trazer a exigência do inquérito judicial para a demissão, caso esse empregado ele infrinja o contrato de trabalho através de uma justa causa, tá? Aqueles empregados que são eleitos diretores de sociedade cooperativa, isso aqui em razão de previsão expressa na lei, certo? Diferente do cenário dos suplentes de cooperativa, porque os suplentes eles não vão possuir estabilidade provisória. Os representantes do Conselho Superior do FGTS, e aqui a gente faz um rememoramento também para as aulas de Direito Material do Trabalho, onde se estuda a legislação relativa ao FGTS e se relembra que esses empregados eles também serão dotados de estabilidade. O servidor público seletista da administração pública direta, autárquica e fundacional também, em razão de previsão sumular, tá, e de disposição na nossa Constituição. Então, observe que apenas essas 6 hipóteses de empregados estáveis é que exigirão o inquérito judicial para falta grave, certo? Não vai ser cabível esse inquérito para o empregado, a empregada gestante, para o empregado cipeiro, que é aquele membro da Comissão Interna de Previsão de Acidentes, tá? CIPA, e aquele que foi acidentado do trabalho, que vai ser detentor de estabilidade em razão de acidente de trabalho. Então, nesses 3 casos, a gente não precisa ajuizar o inquérito, certo? Nos demais, sim. Esse inquérito ele vai estar previsto na CLT. Aqui, necessariamente, a sua propositura ela tem que ser por escrito, então você não vai ter a hipótese de reclamação verbal, certo? Na nossa aula sobre petição inicial, a gente observou que é possível você realizar uma reclamação na modalidade verbal. Quando se pensa no inquérito, não, tá? Essa hipótese ela não vai existir, porque eu preciso que esse inquérito ele seja ajuizado de modo escrito, tá? E eu vou ter um diferencial no inquérito, que é a realização de prova testemunhal de até 6 testemunhas por parte. Reparem só, no processo do trabalho, a gente vai utilizar a regra com relação à prova testemunhal dividida em 3 grupos, né? Aqueles que foram meus alunos de processo do trabalho vão relembrar bem disso. Eu vou ter até 2 testemunhas por parte no procedimento sumaríssimo, até 3 testemunhas por parte se o procedimento ele for do rito ordinário, e no inquérito, por ser um procedimento especial, por ser um procedimento em que a gente vai ter como resultado a maior
penalidade dentro de um contrato de trabalho, que é a demissão por justa causa de um empregado estável. Então, o legislador trouxe a previsão de que serão permitidas 6 testemunhas por parte, tá? Esse inquérito, essa submissão ao inquérito, permite ainda que o empregador ele faça a suspensão desse trabalhador, tá? A suspensão ela pode, inclusive, ser com ou sem remuneração até a decisão final desse processo, certo? E aqui a gente tem que prestar atenção em uma coisa. Um cenário é a suspensão enquanto dura o processo de apuração da falta grave. Ou seja, essa suspensão ela ainda não é uma penalidade, ela ainda não é a punição. Por que é importante chamar atenção para isso? Como a gente sabe, nas hipóteses de justa causa e qualquer outro tipo também de dano ou de erro, de mácula dentro do contrato de trabalho, eu não posso ter bis idem na punição. Então, se eu dou uma suspensão com o condão já de punir pela justa causa, eu não vou poder, pelo mesmo fato, demitir por justa causa, certo? Aqui eu estou falando de uma suspensão até a decisão final do processo, ok? Eu não estou falando suspensão no sentido de já punir, penalizar aquele empregado, tá? Então, veja só, o empregador ele teve conhecimento dessa justa causa, dessa falta grave. Então, para esse empregador é facultado realizar essa suspensão ou não. Vamos imaginar que ele optou realizar a suspensão. Dessa data da suspensão, eu terei 30 dias para ajuizamento do inquérito judicial. E aqui eu já faço também um lembrete para aqueles que já foram meus alunos em processo do trabalho. Esse é um dos poucos casos que a gente tem de prazo decadencial no processo do trabalho, certo? A gente tem, na verdade, 3 prazos básicos decadenciais no processo do trabalho, que é o do inquérito, 30 dias, o do mandado de segurança, 120 dias, e de 2 anos para ação rescisória, tá? Só para a gente relembrar. Se eventualmente, no curso da ação judicial de inquérito, se percebe que não houve a falta grave ou que o ato destacado não é um ato que seja configurado como falta grave, ou ainda que não foi aquele trabalhador requerido na ação, quem executou, quem fez aquele ato, quem realizou o ato, então eu vou ter, na verdade, uma improcedência desse inquérito e o empregador ele vai ter que reintegrar esse funcionário às suas funções, tá? Por isso que é tão importante a gente relembrar que o ônus da prova da falta grave ele vai ser do empregador. Logo, é interessante que essa prova, ela seja uma prova cabal, certo? Se a prova do fato ela é realizada, se o fato grave ele é provado e ele é um fato que está dentro das hipóteses de justa causa, então você vai ter uma extinção do contrato de trabalho em razão da decisão judicial. Essa extinção ela vai retroagir os efeitos até a data da suspensão. Se eventualmente não foi feita a prova do fato grave, ou ainda se provou a existência do fato, mas eu tenho uma negativa de autoria, né, foi uma outra pessoa que não faz parte do procedimento de inquérito, que não é estável, que não tem nada a ver com o processo judicial, que realizou aquele fato, então, caso o empregado ele tenha sido suspenso, ele vai ter direito à reintegração e todos os salários e vantagens pecuniárias durante o período de afastamento, certo? Por isso que se diz que esse inquérito ele vai ser uma ação de natureza dúplice, porque o julgador ou ele faz a rescisão do contrato de trabalho, se reconhecida a falta grave e o cabimento da ação, ou, na hipótese de não reconhecimento dessa falta grave, ele vai determinar a reintegração. E aqui é importante a gente chamar a atenção que a reintegração ela vai ser diferente de você ter uma readmissão, tá? Porque, repare só, a reintegração ela vai dar ao empregado o direito de todas as parcelas
pecuniárias, todas as vantagens que ele deixou de oferir durante todo o período de afastamento, até o final do processo. É como se ele nunca tivesse sido demitido ou afastado. Professora, se ele tivesse sido suspenso, ele vai receber o valor do salário, mesmo sem ter trabalhado? Vai, porque a suspensão com ou sem remuneração foi uma faculdade que o empregador resolveu executar, resolveu exercer, tá? Se eventualmente essa reintegração ela não for cumprida, então o empregador ele também deverá arcar com o pagamento de multa, tá? Como qualquer ação na Justiça do Trabalho, após o trânsito em julgado, o vencido ele vai ser responsável pelo pagamento das custas, né? Salvo aqueles cenários que a gente já discutiu em sala acerca da dispensa do pagamento de custas, certo? Uma outra coisa para chamar a atenção de vocês, que é interessante que vocês deem uma relembrada, uma relida nas hipóteses de justa causa, tá? Que vão estar presentes no artigo 482. E aqui eu falo da justa causa em razão do empregado, certo? Quando eu tenho um cenário de que o empregador comete justa causa, não é essa ação que eu vou ajuizar. Se a justa causa ela é por parte do empregador, tanto faz esse empregado ele ter estabilidade ou não, a eventual ação que eu vou utilizar é a rescisão indireta do contrato de trabalho. E se a justa causa ela é de ambos, então aqui a gente vai ter uma rescisão do contrato sem, obviamente, as parcelas indenizatórias, tá? Ou parte dessas parcelas vai ser paga de modo parcial, ok? Então aqui só para relembrar, a gente tem um artigo 482 trazendo alguns exemplos, né, de hipóteses de justa causa por parte do empregado, como o ato de improbidade, a incontinência de conduta ou mau procedimento, negociação habitual por conta própria ou alheia, sem a permissão do empregador, desídia. Aqui eu vou só botar um asteriscozinho com relação à hipótese de embriaguez habitual ou em serviço, que aí nesse caso a gente já tem um entendimento jurisprudencial consolidado de que eu não teria uma justa causa, mas sim o reconhecimento de que esse trabalhador ele sofre de uma doença. Em razão disso, ele deve vir a ser afastado, tá, para tratamento e percepção de auxílio-doença com cobertura da Previdência Social, tá? E aqui a gente vai ter vários outros cenários, né, de possíveis justa causa, certo? Trago agora para vocês a estrutura básica do inquérito judicial. Primeiro, como a gente sabe, eu vou colocar naturalmente, né, aquela situaçãozinha de você fazer uma espécie de resumo, né, dos fatos e do direito, tá? Então, a tempestividade da ação, ou seja, você indicar de modo expresso que a ação ela está sendo proposta no prazo de 30 dias após a suspensão, a qualificação da parte autora, que nesse caso é um empregador, ok? Para a gente não confundir o nome da ação, o seu fundamento legal, que aí você vai poder mencionar o artigo 853 da CLT, os artigos seguintes, também o artigo e a linha que faça referência a ser um caso de justa causa, ou o dispositivo ou a súmula que vai fazer uma referência de que aquele empregador ele é um empregado estável, tá? A qualificação da parte ré, que sempre vai ser o empregado. Lembrando bem, quando se coloca aqui a qualificação da parte ré, na parte de profissão, você vai indicar a atividade que ele exerce, certo? Tipo, se o cara for dirigente sindical, você não vai colocar como profissão dirigente sindical, certo? Porque a dirigente sindical é um cargo que ele está, na verdade, ocupando, né? Mas vamos imaginar que a pessoa ela é comerciária e dirigente sindical. Então, você vai colocar profissão comerciária, mas você vai depois, na parte dos fatos e do fundamento, você vai indicar que aquele ali é uma pessoa que é detentora de estabilidade, certo? É interessante você fazer o tópico, né, de fatos e fundamentos, chamando a atenção para o cabimento, tá, da ação. Nesse cabimento aqui, você vai ter que apresentar os requisitos que a gente falou no início da aula. Ou seja, você vai ter que afirmar que o reclamado ele é estável e dentre aquelas estabilidades em que é cabível a realização do inquérito e que ele incorreu numa das hipóteses do artigo 482 da CLT, devendo, portanto, ser rescindido esse contrato de trabalho, tá? Chama a atenção também para vocês de que nesse tipo de ação aqui a gente não vai ter tutela de urgência,
certo? Repare só, não há fundamento para pedido liminar, para pedido de urgência, de emergência ou até mesmo tutela de evidência numa ação dessa natureza. Porque você não tem probabilidade do direito, não há uma evidência clara de que há uma falta grave, né? Tanto que o inquérito está sendo ajuizado, naturalmente, e você também não tem perigo da demora, porque é facultado ao empregador a suspensão desse trabalhador, tá? Então você não vai ter nenhuma espécie de risco à atividade que o empregador ele realiza, certo? Já que você tem a permissão de que esse empregado ele seja suspenso, tá? Então, exposto a esses cenários, você vai dentro do tópicozinho de requerimentos finais solicitar a notificação do empregado, né, para que ele compareça à audiência e que, caso deseje, ele responda a ação sobre pena de revelia. Você vai pleitear a produção de prova, né? E é importante também se chamar a atenção de que seriam 6 testemunhas, e você vai pedir a procedência do pedido. A sua procedência ela vai ser consistente na rescisão do contrato de trabalho por justa causa, com efeitos retroativos à data da suspensão desse empregado. Interessante também pedir os honorários de sucumbência, chamar a atenção para se consignar o valor da causa, tá? Que aqui seria o valor, né, dessa rescisão em razão dessa demissão por justa causa e aquele fechamento que a gente já conhece, né? Nestes termos em que deferimento, local e data, o nome do advogado, a AB, etc. Aí eu estou trazendo aqui para vocês um exemplo, certo? De caso em que é cabível o inquérito. Então, nesse exemplo, eu tenho Paulina Martins, que é a empregada da empresa Cerâmicas Brat, né? Qualquer semelhança é mera coincidência. Não sei se alguns estão relembrando, né? De sua infância, adolescência, desses nominhos, mas enfim, eu quis fazer essa homenagem. Então, essa empresa ela está situada na cidade de Usurpação, foi eleita para o cargo de direção do sindicato da categoria profissional, é aqui nessa data. Um ano depois, de quanto exercia seu mandato, tomada pela emoção de uma greve, brigou com seu superior hierárquico, Carlos Daniel. Sim, minha gente, Carlos Daniel. Tendo agredido fisicamente. A empresa suspendeu a funcionária no dia seguinte ao ocorrido, em 3 de fevereiro de 2020, e procurou seu escritório questionando se poderia demitir a funcionária, pedindo que seja adotada a medida judicial cabível. Então, o primeiro ponto aqui é você diferenciar quem é o reclamante, que vai ser a empresa, então Cerâmicas Bradshaw, quem é o reclamado, que é a empregada, Paulina Martins, qual é a hipótese de estabilidade, que aqui no caso a gente vai ter a dirigente sindical, tá? Que é um caso de estabilidade, e qual é a hipótese de falta grave, que aí nesse caso aqui a gente vai chamar a atenção à agressão do superior hierárquico. E é importante que você mencione qual é a linha, né, da CLT, né? Então tá aqui a linha K. Só para a gente matar um pouquinho a curiosidade, a linha K ela vai estar relativa ao ato lesivo à honra ou da boa fama, ou ofensas físicas praticadas contra o empregador e superiores hierárquicos, salvo em caso de legítima defesa própria ou de outra, que não é o caso, né? E aqui, nessa situaçãozinha, você chamando já a atenção às peças-chave, você começa a estrutura, né? Então, eu estou trazendo aqui para vocês o endereçamento, que a gente vai observar a regrinha do local da prestação de serviço, que é o que a CLT determina, tá? A gente pode observar ainda, certo? A situação de que você vai ter a qualificação do autor completa, como a gente já aprendeu. Menção de que há uma procuração, um endereço profissional. Lembrando bem que sempre o endereço tem que ser com CEP, né? Os fundamentos, que aqui eu tenho fundamento, tanto o da inquérito, como também o da estabilidade. A empregada, né? Então, a reclamada aqui, que é a empregada, a sua qualificação completa e as razões. Então, a peça ela é muito simples, né? Porque você vai indicar os fatos, tipo a eleição sindical dela, que ela é funcionária, que ela agrediu, que em razão dessa agressão, a gente vai ter uma hipótese de justa causa. Você vai mencionar a tempestividade, tá? Dessa ação, da propositura dessa ação. O cabimento dessa ação, nesse cabimento aqui da ação, você vai tratar das hipóteses, né, de que tanto de que há um empregado estável
que essa empregada estável, essa estabilidade, ela é a estabilidade que exige o inquérito, certo? E também você vai mencionar que houve a falta grave. E que, em razão disso, há necessidade desse procedimento judicial para que o juiz ele rescinda o contrato. Né? E é importante que você fale que essa rescisão ela vai ser nessa modalidade. Você procura a rescisão na modalidade de justa causa, senão você vai estar, tipo assim, trabalhando para nada. Né? Então, é necessário que você indique que há essa rescisão por justa causa. Tá? E aí, nos requerimentos finais, como eu já coloquei para vocês, interessante a gente pedir a notificação, a gente pedir que sejam produzidas as provas, a gente pedir a procedência do pedido, ó, veja só, a demissão, ela vai ser com efeito retroativo à data da suspensão, ok? E a condenação das verbas de sucumbência, tá? Então, basicamente, né, isso aqui é que vai ser a peçazinha, a estrutura do inquérito judicial para apuração de falta grave, né? Então, espero que vocês tenham gostado, certo? É uma peça muito simples, é uma peça curiosa, tá? Ela é interessante, ela traz um certo diferencial para a nossa prática trabalhista, certo? E, para além disso, se eventualmente algum de vocês vier fazer OAB, né, em segunda fase, em Direito do Trabalho, ela é uma peça que pode vir a ser cobrada, tanto na parte da peça processual, como também nas questões, tá certo? Da segunda fase. Então, um abraço a todos e até a nossa próxima aula.